Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de intimidade com o Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, eu peço para que você fique até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. E nós estamos dando continuidade à leitura de Gênesis, o primeiro livro da lei. Nós já vamos adentrar o capítulo 40, começamos a caminhar para os finalmente desse livro tão interessante, com tantas informações, com tanta história boa, bacana, para nós tirarmos lições para a nossa própria vida. E se você tem gostado, eu peço para que você faça a sua inscrição, manda para quem você ama, deixa seu comentário, não esquece de deixar o like também para dar mais engajamento no canal. E eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, está ouvindo esse vídeo, mas eu te pergunto, você já consagrou o teu dia ao Senhor hoje? Eu espero que sim. Você já pediu a Ele as soluções para os seus problemas, o direcionamento de como resolvê-los? Eu espero que sim, porque isso é importante, isso faz diferença no nosso dia e na nossa vida. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Aqui no capítulo 40 a gente constata que Deus tinha dado a José o dom para interpretar sonhos.
né? Ele estava lá preso e tinham sido presos também 2 servos de Faraó, né? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E eles estavam angustiados em algum momento lá no cárcere, e os 2 tiveram sonhos assim estranhos, meio difíceis de interpretar, meio perturbadores, e aí eles foram perguntar a José. E a resposta que ele deu foi a seguinte: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então ele falou para que eles contassem para ele e ele ia interpretar esses sonhos, né? E o do copeiro-chefe foi uma coisa boa, né? Então daí não deve ter sido difícil de falar para ele, ele ia ser reintegrado ali à equipe, ele ia ser perdoado, né, pelo faraó. E só que daí José falou para ele, né, quando as coisas correrem bem para você, não esquece de mim, lembra que eu tô aqui preso injustamente, né? Já tinha contado a história dele pro copeiro-chefe e tal. E ele pediu esse favor, vamos dizer assim, né? E ele também contou que ele tinha sido roubado da terra dos hebreus e que ele estava ali sem ter feito nada, né? E aí depois a interpretação do padeiro-chefe, já acredito que não deva ter sido tão agradável de falar para ele, né? Imagina o José contando para o padeiro-chefe que ele ia ser condenado, né? Que ele ia vir a falecer depois de 3 dias. E de fato aconteceram as 2 coisas, mas o copeiro-chefe, ele esqueceu de José, ele não mencionou José lá fora, né? Não falou das interpretações e ele se esqueceu de José. E José, ele tinha aquela esperança de que depois que as coisas corressem bem para o copeiro, ele de repente voltasse ali ou falasse para alguém que tivesse influência para poder tirar José do cárcere, né? E isso não aconteceu. E foi acontecer só 2 anos depois, porque daí houve um episódio que nós vamos ler no capítulo que vem, que você vai entender por que daí foi lembrado que José interpretava sonhos e ele acaba, né, fazendo isso para o faraó, né? E aí ele ganha favor do faraó por causa dessa interpretação que ele vai fazer também. E aqui a gente aprende a perseverar, né? José, ele foi perseverante, ele foi fiel, e porque depois desse episódio ele ficou mais 2 anos ali ainda preso injustamente, né? E ele não parou de clamar ao Senhor, ele descansou, ele continuou descansando no Senhor, e que isso sirva de lição para nós hoje, né? A gente às vezes tem um problema bem menor do que esse, né? E já fica aí desesperado, apavorado, esquece de entregar para Deus, né? E a gente tem que entregar para o Senhor qualquer problema, sendo ele pequeno, grande, simples, complicado, e descansar no Senhor. A gente faz o que está ao nosso alcance, porque daí nós temos que pedir orientação para Deus sobre as ações, né? Também não dá para ficar sentado no sofá o tempo todo, né, sem agir. Mas a gente tem que pedir orientação do Senhor para qual ação você que faz e o que a gente não pode fazer, Ele que faz. E a gente tem que esperar nele. A gente tem que descansar no Senhor. Essa é a lição do capítulo de hoje aí que eu posso passar para você, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante, compartilha, manda para alguém que você ama, para alguém que é importante para você. Seja você também o emissor da palavra do Senhor. Eu te agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui e que Deus possa estar te guardando, te prosperando, Deus possa estar te orientando, que você possa estar descansando no Senhor e fazendo dele a sua prioridade de tempo, de atitudes, de obra, que você possa estar sim dando o seu dízimo em tempo para o Senhor. Além do material, também o emocional, o descansar nele, Deus leva tudo isso em consideração. E seja grato, tenha um coração grato, que nós termos isso é uma coisa muito boa para você viver e isso agrada o coração de Deus. Então a gente tem que estar sempre tentando agradar o coração do Senhor, né? E eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente falha, mas vamos pedindo aí ao Senhor que Ele nos dê força, discernimento, sabedoria em nome de Jesus. Deus abençoe.